Os dados dos boletins da Fundação SEAD sobre o mercado de trabalho formal no estado de São Paulo, também na região metropolitana de São Paulo, no penúltimo trimestre do ano, são o tema do Primeira Análise de hoje. O nosso convidado é o economista Alexandre Loloyan, está aqui conosco e vai nos detalhar, fazer uma análise também desses dados. Como vai, senhor Alexandre, tudo bem? Bem, graças a Deus. Primeiro, eu gostaria de contextualizar um pouco. Esses boletins, eles fazem parte de um portal, o Painel das Profissões, é um portal da Fundação SEAD, né? Isso, a ideia desse portal é exatamente tornar acessível aos jovens ou às outras pessoas que pensam em mudar de ocupação, de trabalho, informações sobre as ocupações existentes em todo o estado de São Paulo. Nós tínhamos um acordo com alguns órgãos de governo, secretarias, ligadas à área de emprego, e a gente produziu isso, e a ideia é estar disponibilizando informações as mais atualizadas possíveis sobre as profissões que existem no mercado de trabalho. São Paulo, do estado como um todo, a região metropolitana e de cada cidade em particular. Então, é possível fazer uma busca, por exemplo, pela profissão que a pessoa escolheu, pela área em que a pessoa gostaria de trabalhar, e aí se obtém os mais diversos dados a respeito daquela área de atuação. Isso, tem lá tem pelo menos tem algumas profissões em destaque, que são aquelas que estão crescendo mais, estão crescendo de uma forma específica em algumas regiões. Você pode também, digitando a ocupação, pedreiro, armazenador, vendedor, você tem acesso ao que é a profissão, o que você precisa fazer para chegar a ser um profissional daquela área, um técnico em eletrônica, em mecatrônica, um vendedor, um engenheiro. Então, tem uma série de detalhamentos sobre os cursos e a experiência exigida no mercado de trabalho, aonde que você vai trabalhar em se formando naquela ocupação, se precisa de experiência ou não. Então, e também um monte de número. Tem muita informação sobre cada uma dessas ocupações. E por região, você quer saber na região metropolitana de São Paulo, em Bauru, ou em Araçatuba, na cidade de Saltinho, e para isso a gente usa a informação do Ministério do Trabalho, a Relação Anual de Informações Sociais, que é um dos poucos registros que obtém essas informações a nível de município. Então, é muito útil para quem está perto desse local, na região, saber se emprega mais homem, mulher, é uma ocupação que exige que nível de escolaridade, e faixa etária, onde é que se está mais concentrado ou não. Tem muita informação, é bastante que é para tornar detalhado o mercado de trabalho mais claro para as pessoas. Claro. Então, para esse portal, vocês usam essas informações da RAIS. E para fazer os boletins que fazem parte desse portal, esses boletins de emprego e desemprego, sobre os quais a gente vai falar hoje, vocês usam quais dados? Como que eles são elaborados? É também um outro registro do próprio Ministério do Trabalho, que tem ganhado repercussão grande para quem olha o mercado de trabalho, que se chama CAGED, o Cadastro Geral de Empregado e Desempregado. E essa é uma informação, diferentemente da RAIS, que é uma informação anual, esta informação é mensal. Então, acho que é o instrumento mais útil para você acompanhar, você tem alguma mudança da política econômica, como isso repercute no mercado de trabalho, no emprego, na ocupação, se está contratando mais gente ou não, isso é quase que imediato. Então, é uma boa informação para quem precisa saber se, olha, está na hora de procurar emprego ou está na hora de esperar um pouquinho a retomada do mercado de trabalho, a volta do crescimento. Então, é um instrumento que a gente pretende oferecer essas informações para as pessoas, elas se informarem sobre o que acontece em cada região do estado. Vamos começar a dar uma olhada, então, aqui nos dados do estado de São Paulo. A gente está com a primeira tabela do boletim que fala sobre o número e variação do emprego formal segundo os setores de atividade econômica. Então, eu queria falar a respeito da ampliação, que a gente teve no número de vagas do segundo para o terceiro trimestre. Aí a gente observa aqui, nessa primeira coluna, a gente já consegue observar esse dado. De quanto foi essa ampliação? Então, essa primeira coluna da variação absoluta, em termos, é uma estimativa do número de pessoas.
Então, nos meses de julho, agosto, setembro, em relação ao trimestre anterior, né, nós tivemos um crescimento quase de 50 mil novas vagas. Né? E no ano, de janeiro até setembro, 215 mil praticamente novas ocupações. Então, o mercado vem crescendo, mas de forma muito lenta. Sabe? Esse número de 50 mil, que pode parecer muito, ele é muito pouco. Né? Então, é um pouco a expressão do que vem acontecendo no mercado de trabalho do Brasil e São Paulo em particular, que tem mostrado um pouco de arrefecimento. Né? Esse número, por exemplo, nos anos anteriores, até 2010, no terceiro trimestre, era algo em torno de 200 mil. Né? Normalmente se geram novas 200 mil. E agora 50 mil, ou seja, 25% a menos, né? ou só 25%, né? Daquele volume normal. Isso vem se reduzindo a partir de 11, 12, 13, e agora, em 2014, chegou nesse patamar. E a gente está falando desse dado, que é do estado de São Paulo. Quando a gente fala especificamente da região metropolitana, a gente tem muita diferença. Eu estava olhando o dado de todo o ano, a gente teve uma ampliação de 1,7% no número de vagas no estado. Na região metropolitana foi um pouquinho menos ainda, né, São Paulo? A região metropolitana, ela tem uma presença muito forte. Aqui é a região metropolitana. No estado todo, ela representa mais de 50% do mercado formal de trabalho. Então, os 20 municípios, os 39 municípios aqui da região metropolitana representam 53% do mercado formal. Né? Uma fatia bem importante. Agora, mesmo com esse arrefecimento, né? Esse número de 30 e poucos mil, 38, quase 39 mil, ele representou, em relação aos 49, quase 80% de todo o crescimento do emprego no estado de São Paulo. Né? Então, embora tenha uma representação de metade, no terceiro trimestre foi a região mais dinâmica em termos de aumento do nível de ocupação. Agora vamos pensar um pouco em relação aos setores de atividade, né? Eu vou voltar aqui para a tabela 2 do estado de São Paulo todo, que fala das ocupações com maiores saldos positivos nesse período, né, de julho a setembro de 2014. Observando esses dados, o que a gente pode dizer aqui em relação às características em comum dessas áreas que mais criaram postos de trabalho? Não é à toa que também a região metropolitana teve essa presença forte, né? Porque, se você repara, na última coluna, é uma classificação por ordem decrescente, né? As ocupações que mais geraram emprego são exatamente as ocupações mais voltadas ao setor do comércio e serviços, né? Serviços em particular. Né? É claro que tem alguma presença da agricultura, trabalhador no cultivo de árvores frutíferas, principalmente no norte e nordeste do estado, a coisa da cana, na região central, a coisa, da laranja, né? Tem cana também, mas tem cana que vai aparecer na outra tabela, depois a gente vai falar um pouco. Mas o que tem alimentador de linha de produção, que é da indústria de transformação, que tem um movimento importante, né? Mas criou só 7 mil vagas. Você vê que o que chama a atenção dessa tabela, Cássia, é o volume, né, de gente que é admitida e desligada. Né? Essa rotatividade. A rotatividade. Os volumes, os saldos líquidos até são pequenos, mas o volume continua muito grande. Esse é um problema do nosso mercado de trabalho. Né? Mas o que domina, você olha, efetivamente é isso: auxiliar de escritório, né, faxineiro, vendedor do comércio varejista, repositor, servente de obras, armazenista, né, são recepcionista, operador de caixa, atendente de lanchonete. Né? São ocupações ligadas à área de serviços, que é o que mais emprega a gente também, né? É o maior contingente, embora seja um segmento bastante diversificado e heterogêneo. Né? Nós temos, claro, atividades com alta tecnologia, exigem pessoas qualificadas, mas efetivamente o que nós estamos vendo é que o que mais tem empregado é ocupações que exigem baixa qualificação dos seus trabalhadores e que daí pagam salários menores também. Né? Verdade. Mas essa foi a marca desse terceiro trimestre.
essa força na criação dos empregos na área de serviços e comércio. Então, a gente tem esse destaque positivo para serviços e comércio. Aí, em seguida, a gente vai aqui para a tabela 3 do estado de São Paulo, mostrando quais são as ocupações com os maiores saldos negativos, né? É o destaque do outro lado. A gente tem, por exemplo, logo ali no topo, a gente estava falando agora há pouco de cana, na realidade, falando dessa tabela aqui, né? Isso. É o trabalhador de cana-de-açúcar. Me parece que é um tipo de atividade em que as máquinas vêm substituindo aí de maneira irreversível os trabalhadores e tem a ver com o fato de estar aí no saldo negativo, né? Não só isso, é fato a substituição da mão de obra por máquinas, está quase, no estado de São Paulo, acho que é o lugar mais avançado dessa substituição no Brasil todo. O estado até avançou, tinha uma legislação que requeria que fosse sendo eliminadas as queimadas que eles usam no corte manual, não é? Mas no estado de São Paulo está muito mais avançado. Isso por uma parte, é reflexo desse movimento, mas também é um outro processo que, neste ano, a cana, por conta da seca, né? Por conta da seca, a cana e também o café, que é uma coisa que geralmente não aparece normalmente nas nossas informações, o café também sofreu, né, com a questão da seca. Nem sentiu esse efeito. Mas então foi efetivamente, em primeiro lugar, nos saldos negativos, ou seja, aquelas ocupações que estão tendo pior desempenho, né? Isso é uma informação importante para as pessoas que estão procurando emprego, né? Mas então você tem no topo as coisas ligadas à agricultura, né? Mas logo em seguida o que domina, Cássia, são as ocupações ligadas à indústria de transformação, né? Tem lá alguma coisa de serviço, porque o volume é muito grande, mas o que domina são as ocupações ligadas à indústria, que é o setor que vem sofrendo mais, né, nesse ano de 2014, em função das dificuldades da economia, né? As vendas caíram, a produção vem caindo, a exportação também está prejudicada na área de material automotivo, nós estamos com dificuldades de manter, e você vê que está ali logo em cima operador de máquinas fixas, não é? Soldador, operador de empilhadeira, né? Máquinas, ferramentas convencionais, operador de máquinas operatrizes, são todas ocupações ligadas à indústria de transformação, que é a que tem mais sofrido nesse período de relativa estabilidade da economia, estagnação da economia brasileira. Já é possível a gente falar um pouco das tendências para o próximo trimestre? O próximo trimestre desse levantamento vai abarcar o mês de outubro, normalmente já é um mês que começam aquelas contratações de final de ano, né? Espera-se, né? Espera-se que outubro, novembro, dezembro, comércio recupere alguma coisa, não é? Que não vem andando bem, comércio, né? A indústria, talvez até outubro, novembro ainda está produzindo bens para as vendas de final de ano, né? Mas tudo indica que este ano esse processo de contratação para fazer frente ao final de ano vai ser menos intenso do que foi normalmente, né? Mas, de qualquer forma, você sempre tem alguma recuperação, porque é um trimestre atípico do ano, todo ano você tem melhoria nas vendas, nas compras, tem 13º, né? Aquele espírito de final de ano, de festas, todo mundo gasta mais, ali, às vezes até mais do que pode, né? Verdade. Mas se espera alguma recuperação, mas ninguém está apostando numa retomada já para esse último trimestre. Não. Agora, recuando um pouco, até para a gente ter uma ideia de como está a situação no ano até aqui, a gente teve um impacto importante no setor de emprego aqui no estado de São Paulo por causa da Copa do Mundo, lá em junho. Se a gente der uma observada, se a gente relembrar um pouco do que aconteceu no boletim anterior a esse, né, do trimestre anterior, em junho, a gente teve um impacto positivo ou não? Você sabe que foi uma frustração grande, né? Mais ou menos era previsto, né? Quer dizer, quem conhece um pouco o mercado de trabalho, o tipo de atividade, em especial aqui na região metropolitana, no município de São Paulo em particular, já meio que estava vacinado contra essa ideia de que a Copa do Mundo poderia ser um grande impulsionador, né, dos negócios, de turismo em particular, né? Não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu porque o que caracteriza a região metropolitana e o município de São Paulo em particular, na coisa de serviço, são os setores ligados ao turismo de negócios.
E é como a Copa foi um evento tão contagiante para todo mundo, nós tivemos efetivamente uma redução dos eventos, né, dos eventos, e o turismo de negócio caiu muito. E o turismo que eventualmente veio para a Copa não foi capaz de substituir o que se perdeu do turismo de negócio. Então, contraditoriamente, né, os dados naquele período ali, pré-Copa e durante o período do segundo trimestre, não foram muito favoráveis, não. Tanto é assim que agora, nesse último trimestre, no terceiro trimestre, nós é que tivemos a reação, né? O setor de serviços voltou a crescer, coisa que não fez durante a Copa, né? Então, curioso. Não foi uma... Para São Paulo não foi, evidentemente, Rio de Janeiro, outras capitais, onde a Copa teve um impacto importante, porque a economia é menor até, porque São Paulo é muito grande, então um evento como esse não foi capaz de mexer, né, com os dados em si. Então, efetivamente, mas certamente em Salvador, Recife, em outras localidades, aí é um dado diferente. Os relatos são de que houve sim um impacto importante. Mas aqui em São Paulo, dado o tamanho da nossa economia, ele não foi tão expressivo. Falando agora de um dado que é nacional e é mais recente, a gente teve a divulgação nos últimos dias do CAGED Nacional, né? Esse Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado todo mês. E o dado de novembro, que é relativo ao mês de outubro, mostrou o seguinte: foram 30.283 vagas a menos no mês de outubro. Foi o pior saldo para um mês de outubro desde 1999. Esse dado surpreendeu? Como que a gente pode ler esse dado e interpretá-lo? Primeiro tem que o dado referente ao mês de outubro, né? Que efetivamente não foi bom, né? Pela série histórica ele é um dos mais baixos. Negativos, nós tivemos poucos momentos de negativo, né? Porque também, volto a dizer, nesse mês de outubro e novembro, dezembro não tanto, mas outubro e novembro ainda é um período que normalmente se contrata mais trabalhadores, os temporários, né? Mas é um mês que não deveria ter esse resultado. Então, esse resultado efetivamente surpreendeu negativamente, né? Ninguém esperava que ele fosse nesse nível, porque efetivamente a economia brasileira está andando de lado, né, com as atividades não a toda, muita expectativa nessa troca de comando de política econômica, né? Os investidores estão também aguardando os primeiros movimentos para daí se manifestarem. A expectativa é que, a partir do ano que vem, a gente tenha alguma reversão desse quadro de relativa apatia, né? Mesmo com o fato de o governo ter revisto para o ano que vem a projeção do PIB, né? Ano que vem a gente tinha uma projeção inicial de 2% e o governo acaba de anunciar que fez uma revisão de 0,8%. Mesmo com essa revisão, o senhor acredita que a gente pode ter uma situação melhor para essa área do emprego no ano que vem? Olha, o que mais está incomodando, né, quem acompanha a nossa economia, é uma relativa falta de credibilidade, confiança e aposta no futuro, né? Para você investir, para você criar emprego, você tem que ter expectativas favoráveis com o que vai vir pela frente. Se você não, isso é assim que funciona os investidores, os empresários. Se as suas expectativas não são as mais favoráveis, efetivamente você não vai tomar medidas que sejam diferentes do dia a dia. Vai tocando o dia para manter o mercado, as suas fazendo vendas. O básico, né? Fazendo o básico. E esperando coisas que venham mudar o atual quadro que está gerando essa falta de, como os economistas chamam, espírito animal dos empresários, né? De avançar em cima de mercado alheio, tentar conquistar novas áreas. Mas essa revisão, aparentemente, foi anunciada ontem, né? Anunciada ontem. Aparentemente, ela vem nessa direção de estabelecer mais credibilidade à política econômica, né? Uma ótica mais realista, né? As pessoas estão, eu acho que vão encarar como positivo ao invés de encarar como negativa, né? Porque efetivamente começa a se imaginar, isso é o que está todo mundo falando, eu não sou nenhum especialista nisso, mas efetivamente você ter mais credibilidade, mesmo que tenha
uma expectativa de crescimento menor, porque os dois, efetivamente, ninguém acreditava mais. Né? Então, você falar que, olha, vai ser 0,8, talvez isso seja positivo. É menor, mas é realista. A se ver, é menor, mas é realista. A se ver, né? É verdade. Isso não é uma ciência exata, né? Pois é. Agora, voltando a falar especificamente do dado de emprego, né? Então, a gente teve em outubro, no CAGED, esse dado ruim nacional. E aí, eu queria perguntar para o senhor, na sua avaliação, como que fica aquela estimativa do governo de geração de emprego neste ano? Tem uma expectativa de 1 milhão de vagas. Até esse momento, a gente tem 699.841. Ainda dá para chegar lá a 1 milhão até o fim do ano, será? Não, provavelmente não, né? Provavelmente não. Porque tem um fato muito curioso nesse levantamento que o governo se baseia para fazer essas estimativas, que é esse registro, que é o CAGED, né? Esse cadastro que todas as empresas informam ao Ministério do Trabalho mensalmente as movimentações que eles fazem no seu quadro de pessoal. Os dados do CAGED, em todo dezembro, tem uma redução muito forte da ocupação. As empresas fazem ajustes do final do ano, então provavelmente o mês de dezembro é sempre muito negativo e fortemente negativo, né? Com esse acúmulo baixo e o resultado de outubro, mesmo que novembro seja muito bom, se dezembro for o que sempre foi na história por causa desse indicador sempre, não vai nunca chegar a 1 milhão. Pelo contrário, se a gente ficar aí em torno dos 600, 700, está de bom tamanho. No caso do estado de São Paulo, o acompanhamento que a gente faz da série, desde a década de 90, mostra que em anos bons, né, a gente tem a criação de mais de 500 mil novos postos de trabalho. Este ano, efetivamente, certamente não vamos chegar a 200 mil. Sabe? Então, vai ser um ano de resultados pífios e muito medíocres em termos de criação de novas ocupações. Afora o fato de que a gente criou ocupações de baixos salários, né? Não criamos ocupações de salários elevados, de alto conteúdo tecnológico, porque efetivamente está todo mundo fazendo a manutenção do seu negócio, né? Não estamos tendo novos investimentos, que é onde você cria, são as iniciativas mais propícios ao requerimento, à necessidade de profissionais mais qualificados, engenheiros, projetistas, né? Isso não está indo tão bem esse ano. Infelizmente. Infelizmente. Justamente sobre isso, eu queria ouvi-lo mais um pouco. A gente tem, apesar dos números pífios e medíocres, como o senhor disse, algum crescimento no número de vagas, mas é uma questão mais quantitativa, a gente não está conseguindo criar empregos com qualidade. Isso é uma questão importante aí, né? Não, emprego com qualidade tem. Claro, o termo qualidade eu não sei como é que você usou, mas a qualidade é o seguinte, quem viveu a década de 80 e 90 no nosso país, lembra que só que se criava empregos sem carteira de trabalho assinada, autônomo, você não tinha empregos que asseguram isso formalizado, que asseguram os direitos trabalhistas, previdenciários e tudo mais. Pelo que nós, nesse período, e mesmo com esse período de relativa pouca atividade, né, nos últimos 4 anos, na verdade, nós mantivemos isso, né, que é um dado super importante, né, um dado super importante. O que nós não criamos foi empregos qualificados, talvez mais precisos. Aí foi menos. Mesmo no pico lá, quando a gente teve aquele crescimento forte em 2010, 8, 10, mesmo 11, né, a grande massa dos empregos criados foram empregos de baixa qualificação, que não requeriam profissionais altamente qualificados. Tivemos problemas, sim, pontuais, alguma coisa na construção, alguma atividade de exploração, engenharias, né? Mas no geral, estamos muito longe do pleno emprego ou de ter esgotado a nossa capacidade de ter profissionais bons. Não, ainda estamos muito aquém disso. Então, para falar de pleno emprego, para usar essa expressão, né, esse ano não se falou muito disso, até porque a gente não teve resultados muito positivos. Mas em anos anteriores, uma vez ou outra, essa expressão vinha à tona, né? O pleno emprego, será que o Brasil está perto do pleno emprego? Vai chegar ao pleno emprego? O que precisa haver para se ter uma situação de pleno emprego além de índices positivos? Quando a gente fala dessa expressão, a gente está falando exatamente do quê?
esse dado que nós estamos usando, ele não se presta a informações sobre nível, se está sendo mais ou menos desemprego ou pleno emprego. Quem oferece essa informação são pesquisas domiciliares, aquelas que vão na casa das pessoas, por amostra, né? Sim. A Fundação SEAD e o DIESE faz uma pesquisa aqui na região metropolitana de São Paulo e nós estamos, nesse período todo, que melhoramos muito e estagnamos, nós estamos com uma taxa de desemprego em torno de 10%. Né? É mais de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 que não sai desse patamar. Né? Então, tem muita gente desempregada ainda. Então, falar em pleno emprego é um pouco exagero. Né? Quem usa essa expressão, às vezes, com uma certa leviandade, porque o que houve, nós tivemos em alguns momentos, por exemplo, 2010, 2008, 2010, momentos de crescimento forte, foi alguma falta de alguma mão de obra específica em uns setores específicos. Né? Aqui em São Paulo, você lembra, nós tivemos isso na construção civil. Né? E aí houve uma grande fantasias, não tem mais mestre de obras, não tem mais engenheiro. Não, houve uma coisa pontual, porque a indústria chegou num pico forte, a construção civil, não é? Que tinha décadas de estagnação e a partir de 6, 7 voltou a crescer, porque nós viabilizamos o crédito imobiliário, demos acesso às pessoas para poderem comprar casa. Esse plano da Minha Casa Minha Vida foi uma medida importante em termos de construção e de financiamento de habitação, mas efetivamente é leviano falar em pleno emprego. O que tem em momentos pontuais de ausência de determinadas ocupações, determinadas profissionais, que um planejamento minimamente razoável, né, sobre capacitação, qualificação profissional, sejam dos órgãos públicos, né, das escolas, das universidades, escolas técnicas, sejam das próprias empresas, que infelizmente ainda investem muito pouco no seu pessoal para qualificar, para preparar melhor, né, não seja possível de se eliminar esses gargalos que acontecem. Acho que ainda o Brasil não vai ter problema de falta de mão de obra, ou seja, não vai ser a falta de trabalhadores, né, que vai impedir o crescimento. Né? Mesmo com redução do crescimento demográfico, né? Tudo isso, nós ainda temos muito potencial, né, de trabalho a ser utilizado. Né? O que a gente tem que fazer é lamentar que a falta de crescimento aproveite esse potencial que está aí sendo perdido, né? De gente que está sem produzir totalmente, integralmente, e que gerar riqueza para que a gente, quando ficar uma sociedade de velhinhos, a gente tem uma riqueza acumulada para poder usufruir dela. É uma preocupação crescente, inclusive no momento que a gente tem aumento da expectativa de vida, né, do brasileiro. A gente teve divulgação nessa semana daquela tábua de mortalidade, mostrando que mais uma vez subiu um pouquinho. O que é notícia boa. Isso não deve ser visto como notícia ruim, não. Mas não deve ser para apavorar ninguém, pelo contrário, né, porque à medida que a sociedade envelhece, e se envelhece com qualidade, né, não tem porquê. Eu estou com 65 anos e me sinto ainda útil. Né? Não tem que se aposentar. Né? Então, isso tudo leva também a eliminar um pouco essas versões mais trágicas de que vamos ter falta de gente. Isso não é ainda o nosso caso. Alexandre Loloyan, muito obrigada por trazer todos esses detalhes aqui dessa pesquisa, desse boletim, trazendo os dados desse penúltimo trimestre do ano do emprego e desemprego no estado de São Paulo, também alguns dados específicos da região metropolitana. E o Primeira Análise, que é uma parceria da Fundação SEAD com a Univesp TV, volta em breve. Até mais.